pelo YouTube, pelo Facebook. Boa tarde, manas. Nós estamos hoje, então, aqui ao vivo para debater sobre um tema muito importante para nós mulheres, que é a saúde mental da mulher na contemporaneidade. Esse tema, ele é muito caro a nós, né, petroleiras, mulheres, mães. Vai abordar diversos assuntos hoje numa conversa muito bacana. A gente vai trazer temas aí como feminismo, adoecimento mental das mulheres, muito relacionado também às mulheres trabalhadoras, né? As triplas jornadas que nós executamos aí diariamente, burnout, depressão, ansiedade e muitos outros temas aí que nós temos para discutir e vamos levar para frente aí durante essa 1 horinha de live. Vocês podem estar também enviando dúvidas, né, durante a nossa conversa. E para a gente conversar a respeito desse tema hoje, a gente tem aqui a nossa petroleira, dirigente sindical, diretora sindical, desculpa, a Elisângela, que também é enfermeira da base da Repar, e a nossa psicóloga convidada, Nicole Cristino, que é idealizadora da campanha Maio Furta Cor, que é um movimento, né, em prol da saúde mental materna. Eu sou petroleira, dirigente sindical também daqui da base de Joinville, Guaramirim. Meu nome é Cristiane e a gente vai estar com vocês aí nos próximos minutos para tratar desse assunto. Sejam bem-vindas, então. Vamos conversar um pouquinho a respeito desse assunto? Boa tarde a todos, a todas, né? Fico muito alegre de estar entre mulheres. Espero que quem está nos assistindo tenha uma representatividade de homens também, para que, né, a gente possa furar a bolha e não estar só dentro do clube da Luluzinha, porque a gente não chega em lugar nenhum, né, desse modo. Agradeço o convite e podem me interromper, fazer perguntas, porque eu preciso e gosto muito da interação. Olá, companheiras e companheiros. Eu espero que tenham nossos companheiros assistindo também essa live importante. Lembrando vocês que está sendo transmitida ao vivo pelo canal do YouTube e pela página do Facebook do Sindipetro Paraná Santa Catarina. Eu estarei aqui anotando as dúvidas, questões, observações. Então, por favor, sejam participativos para a gente não se sentir sozinha na live. É isso aí. E Nicole está com a palavra. Então, antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar, né? Eu sou Nicole, sou psicóloga e trabalho há quase uma década escutando mães e escutando mulheres, né? Hoje eu tenho uma clínica quase que exclusivamente feminina, o que me faz ter desenvolvido uma escuta bem afinada para o adoecimento, né, da mulher nos dias de hoje. E eu preparei um material, né, bem exclusivo para que hoje a gente possa debater sobre os fatores que contribuem com a nossa os altos índices de adoecimento mental nas mulheres, né? Então, para além disso, além da clínica, eu sou idealizadora da campanha Maio Furta Cor, que é uma campanha criada e nascida em Curitiba, certo? Que é uma campanha coletiva que visa sensibilizar a população para o adoecimento mental materno, que é algo extremamente estigmatizado e muito pouco investido em termos de políticas públicas de saúde. Então, nós vamos para o 3º ano da campanha, nós já aprovamos 3 leis estaduais, mais de 30 municipais, então tem sido um movimento muito importante, né? Então, a gente está na militância da saúde mental das mulheres mães, e é sobre isso também que eu vou falar em um determinado momento, certo? Vocês podem, por favor, colocar minha apresentação para ir me norteando um pouquinho nesse bate-papo?
Pronto. Então, hoje eu vou buscar desenvolver um pouco as interfaces da situação da saúde mental materna na atualidade, da saúde mental da mulher na atualidade, né? Quais que são as interfaces bio, psico e sociais, quais são esses fatores que caracterizam a saúde mental da mulher, algo muito específico e a ser cuidado. Então, eu vou passando aqui, vamos conversar. A ocasião dessa live é falar sobre a saúde mental da mulher na semana do dia que aqui no Brasil a gente chama Dia da Mulher. O que é muito curioso, e eu convido vocês para refletirem do porquê em nosso país nós chamamos Dia da Mulher, quando ele existe enquanto Dia Internacional do Direito das Mulheres. E na medida em que nós não mudamos a nomenclatura da data do 8 de março, uma data internacional, nós estamos contribuindo para a romantização, para a objetificação da mulher, e nós estamos tratando de gênero apenas. A gente não está falando sobre direitos, e essa é uma data de luta. Essa é uma data internacionalmente em diversos países que é utilizada para que a gente lembre das nossas antecessoras, né? Lembrem de todas as batalhas até aqui e celebre os direitos conquistados, né? E lutando para conquistar novos direitos. Então, a primeira reflexão que eu trago para a gente discutir é até quando a gente vai chamar de Dia da Mulher a data do 8 de março, certo? E a que ponto a gente só está contribuindo para florzinha e chocolate nessa data? Dito isso, eu vou fazer um pequeno apanhado, né, que eu imagino que não seja uma grande novidade para vocês que estão, né, no sindicato, que estão na luta, que estão à frente, mas acho importante, caso tenham outros telespectadores aí ao vivo no YouTube, contextualizar um pouco do porquê da data, né? A gente tem muitas contradições indefinições em relação ao que culminou a escolha dessa data, qual foi o evento que culminou a escolha da data do 8 de março, né? Mas existem dois episódios muito marcantes na história da humanidade, né, e da luta do movimento das mulheres, que é o incêndio em 1977, numa fábrica em Nova York, e a Revolução Russa. Tá? São dois momentos da história que vão consolidar a necessidade de um dia internacional pelo direito das mulheres, né? Então, existe um contexto histórico de conquista de direitos por parte das mulheres trabalhadoras, né? Então, esses acontecimentos culminaram na criação da data, mas já existiam outros movimentos de mulheres, de trabalhadoras anteriores, né? Falando um pouco sobre o incêndio, para deixar um pouco mais descrito esse episódio trágico da história da mulher, né, no último século, era comum fechar as portas das oficinas e das fábricas para que as mulheres tivessem pausas durante o trabalho. E assim, né, culminou a questão do incêndio, e assim culminou a morte de muitas mulheres com esse ato, né, de clausura. Então, acho bem importante que se difunda a história sempre, a gente volte na história para que a gente não repita e a gente faça progressos, né? A gente pode fazer também uma certa analogia, né, da origem do primeiro 8 de março. A primeira marcha de mulheres da história aconteceu na Revolução Russa, em 1917. Né? Então, a gente já está falando de mais de 100 anos de história em que esse ato simbólico... Não, isso serve simbolicamente de inspiração para os nossos atos até hoje, né? No dia 8 de março, mundialmente.
Vamos seguir. E eu queria, se possível, provocar vocês que estão assistindo essa live hoje. Vocês conseguem me definir o que seria ser mulher? Alguém consegue responder no chat para gente, para provocar essa discussão? Davi Macedo, que bom, fico feliz, Davi, de ter furado a bolha do Clube da Luluzinha. Seja bem-vindo. Se puderem aí contribuir, o que é ser mulher? Se a gente não passa por esse questionamento, a gente segue, por exemplo, perpetuando o Dia da Mulher, e não o Dia Internacional dos Direitos da Mulher. Bom, para eu não ficar falando sozinha, eu não tenho resposta para isso. E acho importante a gente discutir, né, e pensar quais são o que permeia o nosso imaginário, quais são as primeiras imagens mentais que vêm do ser mulher. Será que é ser, Cristina, é ser uma construção diária? Sim, o ser humano passa por aí também, né? Pela construção diária, mas quando a gente está falando da estrutura patriarcal na qual a gente vive, essa construção ela é muito mais trabalhosa, muito mais sofrida, e, portanto, a nossa saúde está em jogo quando a gente está falando disso, né? A gente poderia, por exemplo, hoje, a partir dessa pergunta, né, pensar que ser mulher é uma questão não orgânica, mas uma questão de identidade de gênero, né? De se reconhecer e de se fazer ser reconhecido enquanto mulher. Reconhecida enquanto mulher. E nisso a gente inclui, né, homens trans, mulheres trans, né? Então, a necessidade da gente ampliar esse olhar que ser mulher não perpassa o registro do orgânico, não perpassa ter um aparelho reprodutor, mas perpassa uma identidade de gênero, que perpassa direitos a serem conquistados e segurança, né? O direito por ter segurança para viver nesse mundo. Mas vamos lá. Mas gostei da resposta sobre construção diária, porque é isso, né? Esse é um retrato do arquivo pessoal da Frida Kahlo. E eu não sei, eu não estou conseguindo ver a data aqui, vocês conseguem me responder? Mas acho que em 1941, ela foi fotografada pelo pai dela, num dia em que ela gostava muito de brincar nessa transição de gênero. E ela se questionava muito sobre, mas afinal, o que é ser mulher? E através da arte dela, ela provocava muito também. Então, isso é a Frida, jovem adolescente, fazendo um ensaio fotográfico e sendo fotografada pelo seu pai, né? E já ali, desde 1940, provocando, né, esse tipo de questionamento. Aqui a gente tem uma citação que me tocou bastante, que resume muito do que a gente vai discutir aqui hoje, que é do Brigham Young. Ele diz: se você educa um homem, você educa um homem, mas se você educa uma mulher, você educa uma geração. E o que nós estamos fazendo com a saúde mental das mulheres quando nós somos portais do cuidado e nós somos portais para as futuras gerações. Na medida em que a gente está negligenciando a saúde mental das mulheres, a gente está desinvestindo na saúde das próximas gerações. Então, antes da gente entrar mais especificamente na questão da saúde mental, é muito importante que a gente compreenda que o ser mulher vai atravessar papéis, comportamentos e vai determinar o tipo de experiência que esse sujeito vai ter ao longo da vida, né? Então, ser mulher
vai estar a todo momento atravessado pelas experiências de gênero que nós somos confrontadas. O que quer dizer que homens adoecem de modo diferente que as mulheres, porque têm experiências de vida, vivem uma vida diferente das mulheres. Né? Então, essa imagem é muito ilustrativa de como nós somos moldadas desde a mais precoce infância a estarmos associadas ao cuidado, nós estarmos associadas aos serviços domésticos e estarmos associadas à beleza, à estética, por exemplo, né? Quando os homens estão, desde muito pequenos, sendo assim, associados, né? Sendo estimulados a serem reconhecidos como o gênero do esporte, do prazer, do lazer, e como isso está na base do pilar do nosso entendimento de saúde mental desde a primeiríssima infância. Né? Então, a forma como nós criamos e educamos crianças hoje ainda é muito problemática e ainda é a base do patriarcado e da misoginia, por exemplo. Uhum. Agora a gente entra em dados que eu fiz questão de desenhar para a gente poder entender. Principalmente, se eu falo de números, acho que isso toca menos do que se a gente fala de pessoas, né? Então, eu desenhei um pouco para a gente conversar. Mas, resumidamente, os achados que nós temos dos estudos mais atuais sobre saúde mental da mulher são que o fato de nascer mulher já é um fator de risco para desenvolver transtorno mental. O que é um dado chocante, mas que revela a gravidade do nosso problema. Então, 1 em cada 5 mulheres apresenta transtorno mental no Brasil. Tá? A taxa dos homens, a taxa de depressão nas mulheres é o dobro da taxa dos homens. Isso quer dizer que nós temos, eu botei quantos? A cada 8 mulheres, 4 homens têm depressão. E não existem explicações orgânicas que justifiquem esse alto índice no nosso país. Se assim fosse, nos outros países as taxas seriam equivalentes. A gente está de acordo, né? Então, a gente está diante de dados que são culturais. A gente não está diante de dados que são hormonais. Eu adoraria vir hoje aqui falar para vocês que, bom, mulheres adoecem mais do que homens porque menstruam. Mas não é isso. Tá bom? Eu coloquei na nossa apresentação, esse é um relatório de 2022, tá? E esse levantamento ele é muito recente. Então, aqui vocês podem ver e consultar o relatório. O fato das mulheres brasileiras viverem altos índices de violência doméstica, psicológica, física, sexual e institucional faz com que elas é fator de risco para transtorno mental. Então, o fato de nós sermos o país que mais mata mulheres no mundo também faz com que essas mulheres nós estejamos, enquanto mulheres, mais vulneráveis a adoecimento mental. Tá? Então, segundo a OMS, dados de 2023, nós somos o número de mulheres vítimas de violência física ou sexual pela parte de seus companheiros chegou a 21,5 milhões de mulheres brasileiras. Isso quer dizer quase 33%. Isso quer dizer que 1 a cada 3 sofre violência, né? E aí a gente vai acumulando esses índices para a gente conversar mais um pouquinho lá na frente. Mas são índices muito atuais, tá? A média global da violência contra a mulher é 27%, segundo a OMS. A gente está muito acima no Brasil.
tá? Bom, esse é o meu tema de pesquisa, é o tema que eu mais gosto de estudar, debater, palestrar, que é a síndrome de burnout, né? E acho que a gente está aqui falando para mulheres trabalhadoras, homens trabalhadores, é a causa, é a ocasião mais propícia para a gente discutir isso, tá? Então, a síndrome de burnout, ela só entrou para os códigos de doenças em 2011, em 2021, tá? 2021, 2022, 2022 o CID-11, na última atualização do CID-11, e ela não é considerada, a síndrome de burnout, ela não é considerada um transtorno mental, tanto que ela não está no DSM, que é o código, né, o Código Internacional de Doenças Mentais. Ele está no CID, que é o Código Internacional de Doenças, porque ele é considerado uma condição laboral, tá? Então, é um fenômeno restrito ao contexto ocupacional. Mas, quando a gente está falando de saúde mental da mulher, a gente está falando de síndrome de burnout a partir das tarefas domésticas e a partir da maternidade, né? Então, eu gosto muito e trabalho muito com o conceito de burnout materno, que foi desenvolvido por uma pesquisadora belga, uma psicóloga belga. E, curiosamente, ela desenvolveu esse conceito para tentar explicar o estado de total esgotamento mental dos pais. O que isso faz pensar? Será que a gente consegue, no Brasil, utilizar o conceito dela? Falar em burnout parental aqui? Que homens e mulheres, pais e mães sofrem igualmente de burnout? Por aqui nunca passou, né? Em quase 10 anos de experiência com pais, mães, por aqui nunca passou. Então, isso já denuncia a gravidade, né, da gente não conseguir empregar sequer um conceito diagnóstico clínico, né, no nosso país. Então, fica aí a reflexão. A síndrome de burnout, como descrita a síndrome de burnout, como descrita no CID-11, ele vai falar sobre a exposição excessiva a níveis de estresse prolongado e excessivos, né, que vão acarretar sintomas de esgotamento muito semelhantes aos sintomas depressivos, né? Isso é muito frequente. Eu posso falar para vocês que a imensa maioria das mulheres que eu acompanho ao longo dos anos são mulheres que sofrem de burnout e não de depressão pós-parto. A depender da circunstância e da sobrecarga de tarefas, a gente está diante de um burnout e não de uma depressão, de um quadro depressivo. Mas a via entre uma condição e outra é muito tênue, né? É preciso ser muito criteriosa na avaliação desses casos. No caso de um profissional com burnout, o que é indicado nas empresas é afastamento imediato. Essa é a conduta, né? Se há um encaminhamento médico-psicológico orientando e comunicando a empresa, a conduta normalmente é afastamento de alguns dias do cargo, das tarefas de trabalho. E a mulher? O burnout no caso da mulher, né? Muitas vezes, a depender do tipo de sobrecarga doméstica e familiar que essa mulher vive, às vezes o trabalho é onde ela descansa. E isso é bem frequente de se ver aqui, de se observar na clínica de psicologia, né, materno-infantil, por exemplo, como a minha. Então, acho que é bem importante a gente pensar sobre o tema do burnout como um paradigma muito contemporâneo, né? O modo com que as mulheres vivem atualmente é muito propiciador de síndromes de burnout. Eu não sei como vocês pensam isso e têm observado isso no sindicato, né?
mas eu imagino que isso seja um cotidiano, né? Falando sobre sobrecarga doméstica, esse é um comparativo, tá, de quando a mulher, entre a chance de uma mulher desenvolver transtornos mentais. Se ela não tem uma carga elevada de trabalho doméstico, é uma a cada 5 mulheres que desenvolve transtorno mental, tá? Quando essa mulher tem muita sobrecarga de trabalho, isso é uma a cada 2 desenvolve um transtorno mental, o que é um número, tá, extremamente alarmante. Um ponto a ser discutido e que colabora para a precarização da vida da mulher, precarização da saúde da mulher e da saúde mental da mulher, é a desigualdade de remuneração, né? Então, esse relatório feito pela ONU em 2023, a cada $1 que um homem ganha, uma mulher ganha 51 centavos, ainda em 2023, né? E aí a necessidade da gente falar, pensar e discutir o conceito de economia do cuidado, né? Economia do cuidado é um conjunto de regras invisíveis, né, que organizam a forma com que a gente vive. Dentre elas, a regra de que a mulher, cabe à mulher cuidar. Cabe à mulher cuidar se a sogra adoece, não é o filho dela. Cabe à mulher ficar com as crianças e o homem trabalhar. Cabe à mulher, a todo momento, cozinhar, lavar e desempenhar as tarefas domésticas. Um estudo recente, uma enquete recente, né, feita pelo laboratório da Think Olga, trouxe dados que são bem alarmantes sobre o número de horas que as mulheres gastam aí com trabalho doméstico, que é quase o triplo das horas que os homens gastam por semana em trabalhos domésticos, tá? Então, sabendo que as mulheres gastam 19,5 horas por semana, e a maioria dessas mulheres são mulheres pretas, isso também torna a nossa discussão cada vez mais necessária. Então, a gente está falando que os homens gastam 7,5 horas por semana em trabalho doméstico, os que fazem trabalho doméstico. E essa ainda é uma questão em pleno 2023. Né? Aqui a gente tem um levantamento que, se nós contabilizássemos remuneradamente, pagássemos as mulheres por as horas de dedicação ao cuidado da casa, do filho e de toda gestão da vida nas famílias e na própria sociedade, isso equivaleria a 10 trilhões de dólares, o que ficaria abaixo apenas das economias da China, Estados Unidos, da União Europeia e da Índia, né? Então, o trabalho de cuidado não remunerado, ele representa uma economia 24 vezes maior do que o Vale do Silício. Para quem tiver curiosidade, eu sugiro muito que entrem nesse relatório da Think Olga e vejam, né, a amplitude, os gráficos e os dados extremamente preocupantes que eles revelaram, tá? Então, eles chegam a uma questão que é fundante para nós, que o trabalho do cuidado ele é o maior subsídio à economia. Isso quer dizer que, se não existisse mulheres trabalhando no cuidado de seres humanos, de crianças, de maridos, de familiares, né, o trabalho reprodutivo, o trabalho doméstico, o trabalho de saúde, né, nós não moveríamos a economia. Então, se as mulheres fizessem uma greve, bom, o mundo não giraria. E eu peguei esse extrato de um economista para que a gente refletisse junto, e acho que ele
resume bem o nosso problema. Por que eu, empresário, tenho que pagar licença maternidade ou paternidade? Porque você decidiu ter filho e vai ficar fora para cuidar dele, em termos de licença maternidade. Ora, você emprega pessoas? Sim. Pois é, alguém cuidou e educou essas pessoas. Você já está se aproveitando desse trabalho que alguém desempenhou 25, 30 anos atrás. Mas o pensamento econômico atual não considera esse trabalho, que não tem nada a ver com produtividade, como algo de valor. Não tem valorização salarial, não tem prestígio, não tem condições. Né? Sem o trabalho de cuidado, a gente não move o capitalismo. E, resumindo essa discussão, né, a Silvia Federici traz essa citação onde ela diz: o corpo das mulheres é a última fronteira do capitalismo. Imagine se as mulheres entraram em greve e não produzirem filhos. O capitalismo para. Se não há controle sobre o corpo da mulher, não há controle da força de trabalho. As diferenças não são o problema é a hierarquia. Então, o problema não é a diferença de sexo, é o patriarcado. Né? Nicole, você acha que essa realidade de cuidados familiares, principalmente durante a pandemia, gerou grande número de adoecimento mental das mulheres, ou isso vem de antes? Sim, eu trouxe índices sobre isso, tá, Cris? Já mostro para você. Então, bom, são as mulheres mães que assumem todos os trabalhos de cuidado, tá? Então, o fato das mulheres terem, a gente traz, existe um impacto importantíssimo aí da sobrecarga das mulheres e da economia do cuidado, né, desse trabalho invisível, sobre o próprio futuro profissional das mulheres, né? Limita profissionalmente as mulheres e faz com que elas não possam conquistar a autonomia financeira, por exemplo, e desenvolver suas carreiras. É um grande aprisionamento para a mulher, né? Uma grande limitação. E aí eu vou trazer os dados sobre a tua pergunta, Cris, já. Falando em transtorno mental nas mulheres, as mulheres são as maiores suicidas. E isso é muito preocupante, né? Então, se as mulheres são as que mais deprimem, 2 vezes mais do que os homens, elas também são as que mais se suicidam, tá? Então, o suicídio cresceu cerca de 50% nos últimos 10 anos, tá? E ele é mais frequente em mulheres negras, ele é mais frequente em mulheres em domésticas, donas de casa, tá bom? Então, as pessoas que estão à frente do cuidado. Existem especificidades, como eu falei para vocês, né? Eu gostaria de vir aqui e dizer e falar que as mulheres adoecem mais mentalmente porque elas menstruam. Não são as evidências que nós temos, tá? E a gente descarta essa evidência se a gente pensa nos índices dos outros países. A gente está falando de uma coisa cultural, estrutural. Mas a gente precisa compreender também o que está em jogo no próprio funcionamento da mulher, tá? Então, desde a menarca até a menopausa, a mulher vai experienciar oscilações hormonais importantes nos níveis séricos de estrogênio e progesterona. Isso é óbvio, a gente não pode negar. Que tem e afeta o humor, tá? Mas quando isso entra, se isso não entrasse dentro de um cenário, né, de falta de recursos sociais para acolhimento e equidade de gênero, né, equidade, garantias de segurança sexual, segurança de integridade física, a gente poderia sim pensar que as oscilações de humor por si justificariam os transtornos mentais, as oscilações hormonais justificariam, mas não é o caso, tá? A gente precisa conhecer o funcionamento, eles agravam, mas não é o pilar e a base do nosso problema, né? Enquanto idealizadora da campanha Maio Furtacor, eu aproveito a oportunidade para entrar no campo da maternidade um pouco e trazer alguns dados que também são muito alarmantes, né?
Então, pouquíssimas pessoas sabem, mas o período perinatal, que é da gestação até 2 anos da criança, é o período onde a mulher está mais suscetível a adoecimentos mentais na vida dela inteira. Então, engravidar é fator de risco, né? E a gente vive numa cultura extremamente romantizadora da maternidade e, portanto, que silencia e não concebe uma mãe deprimida, não concebe uma grávida deprimida. E nesse quesito, a gente está falando de contribuições que são também muito orgânicas, tá? A gente não pode relacionar a depressão pós-parto unicamente com fatores hormonais, mas existe uma grande contribuição para isso, né? Para o período perinatal ser um período de risco. É urgente que tenhamos adultos funcionais que limpem sua própria sujeira. Cozinhe, mulheres estão exaustas e sobrecarregadas. Exatamente, né? A gente discutindo o óbvio. Então, sigamos. Aqui são dados do levantamento Caminhos em Saúde Mental, que é um levantamento de 2022, onde aponta o número de mulheres hospitalizadas em 2019, tá? Eu não estou conseguindo enxergar exatamente aqui os índices, tá? Mas se você for ver transtornos de humor e afetivos, tá? Então, depressão, ansiedade, bipolaridade se inserem aqui, e a faixa etária é justamente maior no período perinatal, se vocês forem ver. 30 e poucos anos ali, eu não decorei exatamente os dados e as janelinhas não me permitem ver, mas eu percebi essa analogia, de que o maior número de hospitalizações aqui são no período reprodutivo da mulher, né? Então, a gente está falando provavelmente de mulheres que atravessaram o ciclo gravídico puerperal, que a gente chama, né? Gravidez, parto, pós-parto, e que precisaram de algum tipo de assistência e de hospitalização nesse período, tá? Então, a grande questão é que as políticas públicas que tratam as dimensões de gênero, elas são muito de saúde mental da mulher, né? Elas são muito restritas ainda. A campanha Maio Furtacor, ela surge na esfera privada, ela é uma campanha que surge completamente financiada pelos nossos próprios recursos, e até hoje ela funciona dessa forma. Então, ano 1, ano 2, ano 3, até agora, saiu tudo do nosso bolso, meu e da Patrícia, que é também idealizadora junto comigo da campanha, psiquiatra perinatal, né? Mas o nosso intuito é lutar por projetos de leis aprovados no Brasil inteiro, para que isso seja absorvido como política pública de saúde, né? A gente precisa chegar até o SUS, e a gente precisa, já estamos chegando, né? Então, temos aí pelo menos 3 estados com leis que esse ano já vão, secretarias de saúde já vão implementar ações pelo estado, tá? E os municípios também, mais de 30 municípios, mas ainda é muito pouco, né? Mas esse é o intuito, tá? De ampliar essa rede de assistência, tá? Porque a gente não tem, por exemplo, mapeamento de depressão pós-parto no SUS. Então, essa mulher, que são as mais vulneráveis, que são as mulheres que estão mais sofrendo com depressão pós-parto, elas não são mapeadas no SUS. Então, elas passam pelo parto, pela maternidade, elas passam por pediatra todo mês, e eles não aplicam uma escala, que pode ser aplicada por qualquer pessoa. É uma escala de 10 perguntas que a pessoa responde. Facílima de ser aplicada. Mas isso não acontece mesmo no privado. Entende? Estou cansada de ver pacientes que estão sendo vistos pelo pediatra todo mês, e o pediatra está vendo que essa mulher está desvitalizada e não tem um encaminhamento. No pior dos casos, ele vai prescrever um antidepressivo para ela, se ele vê que ela está tristinha. Então, assim, a assistência está completamente errada, e essa é a minha causa e a minha luta. Espero que seja de vocês também a partir de hoje, tá bom? Essa é a campanha Maio Furtacor, nós estamos no 3º ano da campanha,
Eu vou brevemente apresentar alguns dados para vocês, tá? Então, ela é uma campanha inspirada no movimento dos Meses Coloridos, que nasce lá em 1990, com a campanha da AIDS nos Estados Unidos, né? Foi a pioneira nesse movimento, nessa forma de conscientização popular, nesse esse modelo, né, de descomplicar a informação e levar para a população. Furta-cor, porque não é possível definir uma única cor dentro da maternidade. E quando a gente está falando de maternidades tão diversas, de mulheres tão diversas, a gente não pode prendê-las, né, dentro de uma unidade. Então, e o furta-cor é uma cor que ela precisa de luz para acontecer, senão ela não existe. E essa é uma metáfora que a gente faz com o cuidado, né? O registro de, por exemplo, né, para vocês terem uma ideia, quando a gente entra dentro do campo da mortalidade materna, o painel de monitoramento de 2021, a cada 100 mil nascimentos no Brasil, a gente tem 107 puérperas que morrem nos primeiros 42 dias, né? Então, são índices muito chocantes, né? Por exemplo, estudos mundiais revelam que 3,7 mulheres se suicidam no pós-parto a cada 100 mil nascidos. É um número alto. Morre-se mais de suicídio no pós-parto do que de hemorragia pós-parto, tá? Então, aqui estão as referências dos estudos também que vocês podem consultar, mas são todos índices muito atuais e índices, infelizmente, muito preocupantes, né? Então, a gente não está falando de cuide da mãezinha, a gente está falando mães estão morrendo porque estão adoecidas, porque estão negligenciadas, porque não estão sendo escaneadas, não, mas triadas para depressão pós-parto na atenção básica de saúde. Então, a gente precisa de um mês dedicado à saúde mental materna, talvez porque 830 mulheres morrem todos os dias por complicações relacionadas ao parto em todo o mundo. 34 mulheres por hora, uma a cada 2 minutos. Isso são dados da Organização Pan-Americana de Saúde. O patriarcado nessa conjuntura veio refletir diretamente na vida de todas as mulheres, refletindo diretamente na saúde mental, comprometendo todas as relações sociais e psicamente comprometido. Perfeito, Nani, é isso mesmo. A gente está falando da mesma coisa. Falando sobre saúde mental materna e trabalho, né, a gente costuma dizer essa frase, né, essas duas frases, elas revelam muito de como a gente lida com mães no mercado de trabalho, né? A gente foi ensinada a esconder nossas crianças. Aqui no consultório eu faço questão, por exemplo, se acontece alguma coisa com meu filho, eu tenho que desmarcar, ou qualquer compromisso, de revelar exatamente o que está acontecendo. Faço questão de, em algumas ocasiões, eu estar fazendo uma palestra e ele precisar estar comigo e ele estar participando da palestra. E eu estimulo muito as mulheres trabalhadoras de mostrarem a cara dos seus filhos, porque nós fomos educadas para não deixar a criança atrapalhar, incomodar. E nisso a gente só aumenta a nossa sobrecarga, né? Então, o mercado de trabalho, ele exige que a gente trabalhe como se a gente não tivesse filhos e que a gente tenha filhos como se não trabalhasse, né? Porque existe também a demanda de procriar. E aí a gente entra na discussão das mulheres que resolvem não ser mães, né? Então, estimulam as mulheres a terem filhos e depois não tem, elas ficam completamente desamparadas, né? Em termos de políticas públicas. Então, né, a gente tem a lei trabalhista da licença maternidade, mas, infelizmente, no nosso país, a imensa maioria das mulheres trabalha na informalidade e não goza desse direito. Isso quer dizer que a gente tem uma das taxas de desmame precoce, tá? Altas em relação ao restante do mundo. O desmame da mulher preta é muito mais precoce, porque são mulheres que estão no trabalho informal e que não têm a oportunidade de uma amamentação prolongada. Não é uma questão de querer amamentar, é uma questão de impossibilidade estrutural, né? Então, respondendo a sua pergunta, Cris, esses são os dados que eu queria apresentar, certo?
onde uma pesquisa do IPEA de 2021 trouxe o dado de que a gente retrocedeu, as mulheres retrocederam no mercado de trabalho aos níveis de 1990. Porque, justamente, com toda a tarefa do cuidado concentrada sobre a mulher durante a pandemia, elas abdicaram de suas carreiras, né? Passaram a se dedicar ao trabalho doméstico, ficaram reféns dos companheiros, aumentou o índice de violência doméstica e aumentou o nível de adoecimento mental, por consequência, né? Então, a pandemia, eu digo que foi um grande esmagador de mulheres, um grande triturador de mulheres, né? Então, antes da pandemia, em 2018, uma pesquisa da Cato revelou que 30% das mulheres deixaram as suas carreiras para cuidar dos filhos. E esse não era o cenário pandêmico em 2018. Enquanto os homens, só 7%. Tá? 4 vezes menor, homens que deixam suas carreiras para cuidar dos filhos. Então, falando sobre o nosso grupo de mulheres mais vulneráveis, que tem os trabalhos mais desprovidos de direitos, né, e os trabalhos informais. A gente está falando das mulheres negras, né? Então, a informalidade do trabalho, o trabalho informal, ele aumenta o risco de transtornos mentais, tá? Pela falta de garantias e pela o estilo de trabalho ser extremamente precário. A precarização do trabalho das mulheres negras fazem com que elas sejam um grupo de risco. E elas despontam um grupo de risco e uma série de vulnerabilidades, não apenas, infelizmente, não apenas dos transtornos mentais. Tá? Pensando em soluções coletivas, né, eu acho que esses dados possam, de fato, impactar e promover mudanças de posturas diante de nós mulheres, diante, né, da sociedade, diante dos nossos pares, diante dos nossos empregos, e que a gente, os homens também, obviamente, são os maiores implicados em mudar esse cenário, né? Então, em 2015, não havendo políticas públicas eficientes que tenham fundamental abrangência para a sobrevivência das companheiras. Exato. A gente vai ficar só... eu podia vir, como eu mais uma vez repito, eu podia estar aqui hoje dizendo para vocês que as mulheres adoecem mais mentalmente, porque elas menstruam, têm menopausa ou engravidam, mas não é disso que se trata no nosso país, né? Trabalhar pós-pandemia como se fosse apenas voltar ao trabalho é a coisa mais cruel que eu já vi. De fato, né? Então, em 2015, a proporção da população global com depressão era 4,4%. Tá? Então, em 2015, já era 332 milhões de pessoas já tinham depressão. Tá? E menos de 2% dos orçamentos públicos atualmente no Brasil, tá? Eles são alocados para saúde mental. No Brasil, não. No mundo, apenas 2% dos orçamentos públicos são para saúde mental. Tá? Quando a gente fala de números, me parece que a gente desumaniza um pouco que a gente está falando de pessoas, gente. A gente está falando de pessoas, né? 332 milhões de pessoas deprimidas no mundo, né? E num país como o nosso, a população como a nossa, a gente não ter políticas públicas que deem conta do adoecimento mental das mulheres é revoltante, né? Revoltante, então, e triste, muito triste. Bom, algumas soluções, né? O que a gente precisa fazer para mudar esse cenário, então? Manutenção e conquista de direitos trabalhistas por parte das mulheres, trabalho de cuidado remunerado, políticas públicas de saúde para atenção aos transtornos mentais, especificamente no caso das mulheres,
né? Equidade de gênero dentro das relações trabalhistas, dentro das relações íntimas, familiares, né? Eu não sei se eu coloquei outra coisinha aqui, se alguém consegue ler para mim, porque eu não tenho janelinhas com o rosto de vocês para mim. Representatividade política, né? Então, 85% dos políticos no Brasil hoje são homens. Então, homens fazendo leis para eles. E a questão está na baixa representatividade política também. Nós precisamos eleger mulheres. E nós precisamos fazer política feminina e feminista. Tá? Bom, não sei se eu estou no tempo, se deu certo, mas eu agradeço. Aqui estão as minhas redes sociais, podem me seguir, meu site com todas as informações, né? Sigam também o Instagram do Maio Furtacor, @Maio Furtacor, o meu é @acolhedoramente. Eu espero ter atendido as expectativas de vocês aqui, né? Trabalhadoras, trabalhadores, que tenha sido uma boa experiência, uma experiência positiva para vocês, os dados e essa conversa de hoje. Então, Nicole, fantástica sua abordagem. Já compramos a luta, já compramos a sua luta. Por favor, tá? Por favor, vem com a gente. Não tenha dúvida disso. Maio, vamos relembrar tudo isso. Sem dúvida. Né? Para os companheiros que não puderam acompanhar a live, companheiras e companheiros, eu quero lembrar que ela vai ficar disponível. E agora eu quero mandar um abraço para a Indiara, Jusce, a Elaine, nossa assistente social, o Paulo Rodrigo Antunes da Silva, a Deise, a Ana Naumann, César Lozano, Cristina, o Felchat, Ana Celi, nossos colegas, a Lurdinha, né? o Zanetti, nosso amigo Zazá do sindicato. Então, todos acompanhando a live, e é muito complicado. Você fala, as mulheres têm que estar inseridas em todos os espaços. Só quem fala, só quem sabe o que uma mulher passa é outra mulher, né? Um homem não vai entender o que uma mulher sente, jamais entenderá. Assim como nós não nos entendemos, ok. Né? Isso. Eu trabalho também no SUS, e diariamente eu presencio violência contra a mulher, mulheres que têm que ser atendidas por conta de violência. Então, a gente está numa realidade que está bem longe de ficar ideal. É um cenário de guerra, Elisângela, é um cenário de guerra. Cenário de guerra. É importante a mobilização das mulheres, é importante que estejamos unidas, né? Então, mexeu com uma, mexeu com todas. Sim. Esse é o nosso lema, e deve ser o nosso lema. Então, jamais deixar uma mulher sozinha na sua luta, né? Porque, infelizmente, muitos homens já se encarregam de nos deixar sozinhas, né? Nas nossas lutas diárias, sem entender os processos que nós passamos. Então, eu agradeço muito, passo a palavra para a Cris. Amei a sua apresentação. Obrigada, Nicole, por nos trazer todas essas informações. Muito obrigada, Elisângela. Então, esse é um tema que, para mim, também sou estudante de psicologia, apaixonada pela área social, saúde mental é meu tema muito caro, porque me liga muito à área organizacional com relação a sindicato, com relação a trabalho, com relação à área de saúde também, que também é muito próxima à minha vivência, e a área social, que é realmente a minha paixãozinha aqui, e eu acho assim, saúde mental, até coloquei ali
uma citação de Freud, onde ele coloca que a saúde mental é a capacidade de amar e de trabalhar. Se a gente não tiver com as duas áreas muito bem colocadas, a gente não está com a saúde mental em dia. A gente está com uma doença mental, né? A gente está com uma incapacidade de alguma coisa. Então, o trabalho nos completa. E a gente tem que desmistificar também, junto da área social, né? Falando um pouquinho, essa ressignificação do que é o trabalho, né? O trabalho não é o acordar das 8, acordar, levantar e ir para o trabalho e ficar das 8 às 18 ou das 7, enfim, o horário que você fizer, e fazer algo para ganhar dinheiro, financeira, monetariamente, né? Trabalho é tudo aquilo, até uma questão da física, né? É tudo aquilo que te transforma, é uma ação, né? Sim. Então, as relações de trabalho, elas precisam ser revisadas, elas precisam ser olhadas com um pouquinho mais de carinho. Eu estou estudando muito Deleuze também na psicodinâmica do trabalho, e, enfim, eu acho que esse olhar também que os sindicatos têm que ter, né, as visões nossas, mulheres, com todo o nosso carinho e amor, que a gente traz novamente, trazendo essa palavra do afeto, são muito importantes. E é essa mudança que a gente quer, que a gente tanto batalha, tem essa relação também com a saúde mental. Eu coloquei aqui essa pergunta para ti, Nicole, porque a gente vê internamente muitas das nossas mulheres adoecidas. E nós não queremos nossas mulheres adoecidas, nós queremos nossas mulheres fortalecidas, né? Eu quis expor o pilar da compreensão desse cenário como sendo a economia do cuidado. Quando a gente pensa do porquê mulheres, são as mulheres que estão adoecendo 2 vezes mais de depressão, por exemplo, a gente precisa considerar que a empresa também precisa considerar que ela tem uma tripla jornada. Percebe? Se a gente não pensa na economia do cuidado, a gente vai ir para o biológico, a gente vai para o biológico, entende? Ela está de TPM. Sim, existe o transtorno disfórico pré-menstrual, ele precisa ser considerado, mas ele não justifica os índices que a gente tem, né? Então, a síndrome de burnout, seja no campo laboral, como descreve o CID, no campo materno, no campo feminino, né? Ela é resultado de toda uma estrutura, tá? Então, a gente precisa repensar. E quantas mulheres eu atendo diariamente e que, às vezes, elas ganham mais que os maridos, mas elas acham que o trabalho delas é o plus da família. Percebe? Mas são elas que desmarcam o trabalho delas e os compromissos delas. Mesmo se elas forem autônomas e o marido CLT, elas deixam de ganhar. Porque é função da mãe levar no médico a criança que está doente. Né? E a gente está num mundo que não está acostumado a ver pais levando o filho sozinho no pediatra. Como algo natural. Percebe? Então, se esse homem vai com a atestado pediatra no RH da empresa, canso de ver o RH virar e dizer, mas onde estava a mãe? Gente, o funcionamento é esse em 2023. Percebe? Exato. Então, eu faço muito de tentar monetizar o trabalho do cuidado que essas mulheres têm. Eu estou me sentindo inútil. Aí eu começo a listar com elas, papel e caneta na mão, tudo que ela fez no dia. Seu marido não estaria trabalhando, você não tivesse feito todas essas 300 tarefas que tornam a carga mental gigantesca e que tornam, né, as mulheres mais suscetíveis ao esgotamento mental. Fica como exercício aqui para nossas mulheres, talvez fazer esse dever de casa aí com seus companheiros, né? Infelizmente, aqui o nosso tempo está chegando ao fim. Eu queria convidar a Nicole para fazer sua fala final, né? Elis também, por gentileza, sua fala final. Foi muito bom recebê-las aqui na nossa conversa tão importante. E lembrando aqui
que é sempre muito bom estar aqui entre mulheres, conversar com vocês. Se vocês quiserem fazer perguntas também, depois a gente tenta aí mais uma rodada de conversa com a Nicole para que ela consiga responder as perguntas que ficaram no ar. Muito obrigada, gente. Convido então a todos, né, se juntem à causa da saúde mental das mulheres e à causa da saúde mental materna, que é a causa que eu sustento, milito e desenvolvo no Brasil e agora em 4 continentes também, tá? Então, sigam as nossas redes, Acolhedoramente, Maio Furta Cor. Dia 13 de maio, véspera de Dia das Mães, nós temos a nossa Marcha Furta Cor, que é um movimento de mães, famílias e crianças nas ruas, com cartazes, faixas, bandeiras, militando como boas feministas. Então, eu convido vocês aqui em Curitiba, Parque Barigui, 13 de maio, tá bom? E no Brasil a gente tem aí diversos municípios, incontáveis municípios e capitais do Brasil, fazendo o mesmo ato no dia 13 de maio. Então, também, querendo me convidar para voltar para falar em maio, estamos aí, contem comigo. Muito obrigada pelo convite. Considerações finais, então agradecer novamente Nicole, agradecer a Cris, Jussi, que montou nossa live, né? Pode ter certeza, Nicole, que vai ter jaleco laranja na marcha de vocês. Por favor. Tá bom? Lá na frente. E boa sorte para todos nós, boa saúde para todas nós. Feliz mês do direito das mulheres. Eu vou mudar o nome de todos os lugares que eu puder. Vamos renomear isso. Vamos necessário. Necessário. É muito, muito necessário. Vamos para ontem. Isso. E quem assistiu, por favor, divulgue, vai ficar gravada a nossa live, que são informações muito importantes para desconstruir e reconstruir os direitos das mulheres, o pensamento com relação às mulheres, ao direito de todas as mulheres. Obrigada. Obrigada, gente.